Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre separação de misturas. Mais especificamente, como identificar uma mistura homogênea. Então acompanhem comigo. Quando nós misturamos as coisas, diferentes elementos, eles podem ficar bem misturados ou não. Então, se adicionarmos um material a outro material, nós vamos observar o quê? Nós vamos obter o quê? Uma mistura. As misturas elas podem ser classificadas em dois tipos, homogêneas ou heterogêneas. Percebam o prefixo, homo, igual, hetero, diferente. Mas igual e diferente o que, Fabiano? O número de fases. Então, quando eu vejo uma única coisa, uma coisa igual, uma coisa homogênea, é uma única fase, mistura homogênea. Quando eu vejo uma coisa diferente, diferentes elementos compondo, é heterogênea. Então, nesse exemplo de água mais açúcar da imagem que eu trago para vocês, a água é um material, o açúcar é um outro material. Juntei, agreguei, misturei. Se eu ponho um pouco de açúcar e mexo bem, eu vejo uma única coisa, tudo igual, homogênea. Se eu coloco muito açúcar, mas bastantão, vai se depositar no fundo. Eu vejo aquele pozinho branco dentro do copo com água. Diferentes coisas, heterogênea. Ou seja, para identificar uma mistura homogênea de uma heterogênea, eu tenho que observar a fase. Mas o que é fase? É de videogame? Não! Fase é cada parte uniforme que nós reconhecemos na mistura, no sistema. Então, quando eu olho e vejo uma única coisa, é a fase. Quando eu vejo duas coisas, cada uma delas é fase. Ok, e sistema? O que é sistema? É o nome que nós damos para especificar aquela porção limitada do que nós estamos estudando. Então, quando eu olho aquele copo com água mais açúcar, tudo aquilo é o meu sistema, eu estou conhecendo mais sobre ele. Olha essas duas imagens. Água mais sal de cozinha. Então, esse conjunto que está nesse copo, água mais sal, é o meu sistema. Eu observo uma única coisa, olha, está tudo azul. Então, é a minha fase, uma fase. Observem a outra imagem, a da direita. O copo com água mais óleo, todo esse conjunto é o meu sistema. Mas percebam a coloração, eu identifico o que é óleo, eu identifico o que é água. Então, cada um deles é uma fase, duas fases. Então, as misturas homogêneas também podem ser chamadas de soluções e apresentam, então, apenas uma única fase. Por quê? Porque não conseguimos diferenciar visualmente os materiais que o compõem. Vamos para um exemplo bem prático. Um cientista, um estudioso lá no laboratório, pegou o becker, que é aquele copinho de laboratório, colocou um pouco d'água e esse pozinho azul. Tudo isso é o meu sistema. Misturei esse pozinho azul, olha lá, o depois. Então, esse copo, que é o becker, mais essa água colorida azul, é o meu sistema. Quantas fases? Olhem o depois de misturar. Quantas coisas você vê? Uma, a água colorida. Você não consegue comparar com o anterior e ver onde está o pó e onde está a água transparente. Uma única fase. Em cada solução, então na solução, o material em maior quantidade nós chamamos de solvente, que na maioria das vezes é a água, solvente universal. Os demais componentes que nós colocamos nós chamamos de soluto. Nesse caso lá do laboratório, a água, olha a quantidade de água, solvente. Uma pitadinha, uma colherada desse pó azul, meu soluto. A água solvente dissolve o pozinho, soluto. A água potável e o ar atmosférico são exemplos de misturas homogêneas que nós encontramos na natureza, porque tem um aspecto uniforme e propriedades físicas, o quê? Constantes. Nesse vídeo, nós falamos sobre separação de misturas. Como identificar uma mistura homogênea. Espero que vocês tenham gostado e até breve!